Olá, J. Credo, professor Antônio Carlos, Elisângela. Vamos falar aqui sobre um tema que é o nosso querido advogado, o professor Antônio Carlos, que vai falar, em primeiro lugar, sobre esse tema, em seguida a doutora Elisângela e o doutor João Tancredo, que é da educação. Fiquem à vontade. Meus cumprimentos a quem nos ouve, a quem nos vê, de modo especial Tancredo, a Elisângela. Nós vamos enfrentar hoje, nós vamos ferir hoje o tema da parcialidade do juiz Sérgio Moro em relação aos processos do ex-presidente Lula, dos votos a esse respeito do ministro Gilmar Mendes, do ministro Lewandowski, que já se pronunciaram e reconheceram que o Moro foi parcial nos processos, consequentemente suspeito no julgamento, e 2 votos do ministro Fachin e da ministra Carmen Lúcia, que votaram pelo não reconhecimento da parcialidade e do pedido de vistas do ministro Nunes Marques, que poderá, com o seu voto, desempatar o julgamento, que, na minha opinião, ele pode ter o placar de 3-2, 4-1 ou 5-0. Mas, na minha avaliação, e por tudo isso que houve, por todas as condições circundantes do caso, eu não vejo como não ser reconhecido que o juiz Moro foi parcial e, consequentemente, suspeito em relação ao julgamento dos 4 processos do presidente Lula, e que isso vai levar à anulação não só das decisões e do recebimento das denúncias, como já estão anuladas, mas reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais. E tudo terá que começar de novo lá no juiz de primeiro grau da seção judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal. Esse é o nosso tema de hoje. Fique à vontade, doutora Elisângela, para falar sobre esse tema, e fique à vontade para discorrer da forma que a senhora entender. Que ótimo. Eu estava aqui pensando, sabe, professor, que dá a impressão de que foi tudo arquitetado para que o Lula realmente não concorresse às eleições, porque ele simplesmente anula tudo, então não tem condenação nem para Sérgio Moro com relação à suspeição. O que eu tenho a impressão é disso. Outra vez, conversando com a amiga Edna Teixeira sobre esse tema, dá a impressão de que realmente não teve nada de jurídico, mas sim político no julgamento desse processo contra contra o Lula, né? Mas eu queria que a sua opinião sobre esse tema. Estou só colocando pilha aqui, estou colocando pilha, viu? Tá. Elisângela. Eu pediria ao professor Antônio Carlos que guardasse a pergunta para responder daqui a pouco, porque eu gostaria que o doutor João Tancredo, que é da área da educação, mas milita também, porque todos nós somos políticos, né? Cada ação nossa, desde quando nós falamos de política, reivindicamos alguma coisa para nós ou para o outro, nós estamos exercendo o nosso papel político como cidadão ou cidadã brasileira. Então, João Tancredo, eu gostaria que, como uma pessoa de muito conhecimento e muito engajado, né, nas comunidades também, nos movimentos sociais, principalmente a sua experiência como diretor, né, de uma escola ali na periferia, que convive com aquelas
com aquelas pessoas e familiares, porque eu sei que você se envolve, você tem empatia, e que você falasse da sua experiência e o que é que você entende sobre esse processo da Lava Jato e sobre a parcialidade do Moro e também envolvendo também os procuradores, né? Porque a Lava Jato não é só o Moro, né? Ela foi um envolvimento com os membros do Ministério Público, da Polícia Federal e do Judiciário através dos juízes da Lava Jato, que também não foi só o Moro, né? Ele tinha apoio, inclusive, dos desembargadores do TRF4. Depois do que vocês pronunciarem, o professor Antônio Carlos vai falar a respeito do que a doutora Elisângela provocou. Tá certo. Obrigado, eu quero mandar um fraterno abraço para todos os nossos ouvintes, né? E quero agradecer demais o convite para esse debate, que para mim é um desafio, porque eu vou me comportar aqui como um cidadão comum, né? Uma temática muito específica e com pessoas tão qualificadas. Então, para mim, é um desafio, né? E, assim, a minha relação com a Lava Jato é talvez a mesma relação que eu tenho com a justiça de um modo geral, é de amor e ódio, né? Então, assim, inicialmente, eu achei a Lava Jato necessária num país como o Brasil, em que ele é tomado por corrupção, com corrupção na política e nas instâncias administrativas de um modo geral. Então, assim, eu inicialmente vi com bons olhos e acreditei que aquilo poderia trazer uma moralidade, novas relações, né, para a política no Brasil. E depois foi uma relação de ódio ao perceber a manipulação política, o uso político da justiça, né, para perseguir, para excluir direitos políticos, né? E inclusive, essa relação de amor e ódio também é uma relação com o Supremo Tribunal Federal, porque quando eu vejo o Supremo agir e fazer justiça, eu fico encantado, eu acho grandioso, né? Mas eu me revolto muito, porque eu vejo muito jogo de interesse, eu vejo muita postergação, entendeu? Eu vejo muita manipulação política nas decisões, né? E isso tudo em prejuízo da sociedade brasileira, né? Então eu fico preocupado com a realidade que nós vivemos hoje, né? E às vezes até com a falta de atitude, a falta da justiça pelo órgão supremo, né? Assim, como um processo desse, depois de quanto tempo esse processo está sendo julgado? Eu semana passada fiquei diante da televisão até perplexo. Eu nem acreditei, né? Eu digo assim, gente, que maravilha, e torcendo e feliz pelo julgamento. E depois, quando foi pedido as vistas, eu digo assim, meu Deus, que resultado a gente vai ter com isso? Mas eu quero aqui torcer junto com o professor Antônio Carlos, entendeu? De que assim não tem outra possibilidade, né? De que não seja o reconhecimento da parcialidade do juiz Sérgio Moro. Tancredo, ainda, enquanto você falava, me suscitou uma dúvida, porque eu queria sentir, então, você, enquanto cidadão, enquanto educador, que convive com jovens e adolescentes da periferia, e com as mães, porque as reuniões de pais e mestres, eu sei do seu compromisso com a educação, inclusive você poderia ser um professor universitário, mas com o seu preparo, mas por amor à sua escola, à sua comunidade, você não quis galgar, por enquanto, outros, vamos dizer, outros projetos. E aí eu te conheço há muito tempo. Eu queria te perguntar, não só a tua visão, mas o que é que você enxerga da visão dessa comunidade
e dos professores que trabalham com você, é a visão deles em relação a esse processo. Se eles percebem que a Lava Jato estava focando apenas num partido, nos membros desse partido, e se eles estavam, quando o juiz Moro, às vezes, naquelas audiências, quando algum depoente dizia assim, não, mas isso aí não, isso aí foi com o Aécio Neves, aí ele dizia, não vem ao caso. O Moro interrompia dizendo, não, isso aí não vem ao caso, e ele não deixava que o depoente continuasse aquele testemunho que ele queria falar, que não tinha sido Lula, e sim o Aécio Neves. E assim foram citadas outras pessoas. E nesse último vazamento que saiu, também nós descobrimos que foi falado no Fernando Henrique, e eles disseram assim, não, olha, deixa ele que lá na frente ele pode ser útil. Quer dizer, então, aí é uma prova da seletividade e do conluio e do objetivo do projeto político e de poder da Lava Jato, segundo o nosso entendimento, meu, da Elisângela, porque eu já conheço, e do professor Antônio Carlos. Eu queria saber agora a visão da sociedade civil através do seu trabalho. Por favor. É um paradoxo. Um paradoxo, porque eu acho que reflete a própria realidade brasileira. Então, assim, há muito preconceito ideológico em relação à própria esquerda, em relação à história do Lula e o que o Lula representou no Brasil, né? Como há também um completo descrédito em relação à justiça. Na periferia, as pessoas não entendem o que é justiça. Na periferia, o que predomina é a lei do silêncio, é a violência, é a força dos comandos das facções criminosas que julgam, que têm seus tribunais, que têm seus conselhos comunitários e que julgam a revelia de qualquer lei. Então, assim, esse estado de violência que eu conheço e convivo diariamente. Então, é dificílimo, e é um estado também autoritário, é um estado preconceituoso, né? E é um estado tomado hoje pela violência política. Então é muito difícil a população ela absorve todos esses fragmentos. Então as percepções e as opiniões elas são um reflexo de toda essa loucura que o nosso país vive atualmente, que é absurdo. Tudo bem, mas ainda fiquei com uma dúvida em relação ao que é que pensa e o que é que chega nos professores, que você é diretor, então tem os professores que convivem com você. Aqueles professores do ensino fundamental, né? Ensino médio. E qual é a visão deles? Eles conseguem captar ou eles vão pelo senso comum ou eles foram cooptados pelo discurso da mídia tradicional? É muito plural, porque nós temos professores militantes, nós temos professores com uma consciência crítica comprometida e engajada com a educação de qualidade, nós temos muitos companheiros de luta na educação, mas nós temos também professores bolsonaristas, professores alienados, professores reacionários, professores autoritários, né? A educação ela também é um espaço conservador e preconceituoso. Então, assim, dentro da escola hoje, nós temos um espaço de... Aliás, hoje sempre, né? Um espaço de conflito, um espaço de ideias e de lutas políticas, né? E, às vezes, a gente se assusta com o que a gente vê de atraso dentro das nossas escolas. Não é fácil. Achei muito interessante a tua pergunta, a tua resposta. Mas, assim, eu quero fazer uma pergunta para não ser respondida agora,
mas para você ficar meditando sobre isso. Vamos dizer, essa pluralidade, porque pela tua resposta é heterogêneo, né? Tem bolsonarista, tem pessoas conscientes, tem pessoas engajadas, são pessoas engajadas, umas de forma equivocada, né? Buscando, por exemplo, seguir o Bolsonaro. Conservadora, reacionária. Reacionária. Então, eu queria que você falasse como é que tratar dos temas da minoria, negra, sobre os homossexuais, em relação à homofobia. Mas isso na próxima oportunidade que você for falar, tá bom? E agora Ok. o professor fica à vontade para atender a resposta, a pergunta da doutora Elisângela. A Elisângela, eu diria o seguinte, Elisângela, o próprio ministro Gilmar Mendes, ao proferir o seu voto, ele disse que o que foi feito em relação aos processos do Lula foi o maior escândalo da história do judiciário brasileiro. Palavras de Gilmar Mendes, não são minhas. Aquele processo, na verdade, tinha por trás um projeto de poder do Moro e do Dallagnol. O Dallagnol ia criar uma fundação que começava com uma base financeira de 2,5 bilhões de dólares daquela multa da Petrobras, e o estatuto daquela pretensa fundação previa doações para partidos políticos. Então, como a República de Curitiba, como foi chamada, seria transportada para Brasília no projeto político deles, Moro, presidente, Dallagnol e uma bancada de procuradores no Senado e na Câmara. Só que deu tudo errado, porque eu vou ser cáustico. A Operação Lava Jato, em relação ao ex-presidente Lula, pode ser, sem nenhuma dúvida, chamada de uma organização criminosa. O que foi feito em relação ao presidente Lula, eu não desejo ao mais humilde dos cidadãos, porque foram vários os indicativos da parcialidade do Moro e, consequentemente, da sua suspeição. São vários os indicativos, vários. Por exemplo, a prisão coercitiva do Lula em 2018. Uma condução coercitiva, aliás, em 2016, sem que antes o Lula tenha sido intimado a comparecer. Nós sabemos, né, Elisângela, que pelo Código de Processo, a pessoa, depois de intimada 2 vezes e que não comparece à audiência, é que poderá ser conduzido coercitivamente. O Lula não foi intimado uma única vez. Ele acordou de manhã com a Polícia Federal na casa dele. Né? Você tem também a quebra do sigilo telefônico ilegal do Lula, dos familiares, do escritório dos advogados do Lula, um completo absurdo. Pois é, professor, foi uma série de absurdos que a gente percebe claramente, hoje até mais, talvez na época as pessoas que estudavam ciência política e tudo mais percebiam com mais facilidade, que era o meu caso, né? Eu já repercutia isso há algum tempo. Mas hoje a gente percebe com mais facilidade que, na verdade, vocês estão me ouvindo? Eu acho que parou aqui o som. Está falando. Você está falando, pode continuar, foi só uma falha. Pronto, então, tanto a gente percebe que hoje parece até que foi tudo arquitetado.
que para que o processo, quando chegasse no final, não, vamos agora apagar todo o processo. A gente já afastou o Lula da eleição, agora vamos apagar todo o processo, não vai acontecer nada com o Sérgio Moro, porque vai ser anulado todas as condenações. A gente percebe hoje que parece que foi tudo de propósito mesmo, e não era um processo judicial, era um processo político. Acho que por isso, viu, professor, que todas essa série de absurdos que não era direito, que não era processo, porque isso tem que estar no Código de Processo, né? E não estava, como ele ser conduzido coercitivamente, né? Que a gente sabe que era para ele ter sido intimado pelo menos uma vez, quiçá duas, né? Como diz o Código de Processo Civil. Mas pode continuar, só lhe atrapalhei, era para colocar esses pontos que concordo plenamente com o senhor. Professor? Peraí, só um minuto. Elisângela, eu mutei o professor aqui e estou querendo retornar para ele. Aí tem uma opção, more e um mute. Qual é? Você sabe dizer? Eu acho que more é mais. Axumute é para... Será que não é desativar o mudo? Coloca aí. Então, mas não está aparecendo. Agora deu, viu? Deu? Não. Deu certo? Axumute deve ser para... Tu ativou o mudo, então. Então, coloca mais para ver o que aparece. Não, apareceu M-O-R-E. Que é mais, more. Aí tem stop vídeo, rename e remover? Não, tá errado. Meu Deus, desculpa, gente, que estão me assistindo, não estou conseguindo. Eu consegui colocar você, não estou conseguindo ele. E no mute, o que é que tem esse mute? Clica aí no mute. Não está aparecendo o mute. A gente consegue fazer esse corte? Edna, acho que você agora me ouve. Pronto, deu certo. Deu certo. Pode falar. Pois bem, há indicativos também, não é, Elisângela, de que houve conversas do Moro com a equipe do Bolsonaro ainda na fase da campanha presidencial. Os ingleses e os americanos chamam isso que você falou de lawfare, ou seja, o uso político dos instrumentos judiciários para fins políticos. Era isso. É isso que houve. Me parece, Elisângela, que não há mais qualquer dúvida, a não ser naquelas pessoas empedernidas, dessa trama, desse conluio, desse jogo sujo, imundo, não é? O juiz Sérgio Moro, eu não vou jogar pedras no poder judiciário, porque tem muita gente séria, mas o juiz Moro queimou a toga dele, jogou a dele pessoalmente. Eu não estendo isso para o judiciário de um modo geral, não. Viu, Edna? Eu gostaria de dizer isso, viu, Elisângela? Só um minutinho, Edna. Tanto no executivo, no legislativo, no judiciário, esses malfeitos que estão aparecendo, que não se atribua ao poder, mas sim àquela pessoa que maculou o poder. Porque, segundo Montesquieu, não é? Essa tripartição dos poderes é o modo mais racional que se achou até hoje do Estado se auto-administrar. Então, o Moro queimou a toga dele e não do Poder Judiciário. O Dallagnol queimou a toga dele e não do Ministério Público Federal. Exatamente. Assim que eu vejo.
É muito importante o senhor pontuar isso dessa forma. Foi perfeita a sua pontuação, porque isso é muito prejudicial até para a democracia. Sim, sim. Né? Você tem ideia que agora o Bolsonaro também utiliza até isso, atacando o STF. Isso. Como é que vai ser esse exercício desse poder? Vai ser um poder autoritário, sem as instituições, sem o poder judiciário, sem o parlamento, porque ele ataca também o parlamento. E aí sim que é o caos. É o caos. Bolsonaro é importante fazer essa pontuação. Bolsonaro, Elisângela, tem todas as características de um sanguinário ditador. É porque ele não encontrou ainda o terreno fértil para dar o golpe. Ele continua tentando. A infraestrutura ele está criando na medida em que já facilitou a legislação para que cada cidadão brasileiro possa ter em seu poder até 6 armas. Mas diga, Edna. Gente, por favor, é porque eu só tenho 7 minutos. O nosso tema é a suspeição do Moro. Tudo bem que a gente perpassa pelo Bolsonaro, pelo que está acontecendo. Só não queria que nós nos aprofundássemos, porque isso é tema para outra live, tá? É verdade, a gente precisa... É lógico que tem ligação com o Moro, com o Bolsonaro, porque o Moro... com as suas atitudes, ele praticamente beneficiando, né? Beneficiou e o Bolsonaro está eleito, uma das razões por causa das ações do Moro, né? Porque lógico que também a facada ajudou muito. Mas eu não vou me aprofundar, gente, porque eu tenho agora 6 minutos. E nós teríamos que falar um pouco mais sobre o processo da suspeição do Moro, tá? Eu sei que tanto a doutora Elisângela como o doutor professor Antônio Carlos pode se aprofundar mais sobre isso, né? E o que é que a gente vislumbra, quais são os desdobramentos que a gente pode esperar, até porque já corre, assim, nos bastidores, que o STF pretende aí, não sei se é fake news, o que é, eu não estou passando fake news, eu estou passando coisas de bastidores, que ele está pretendendo colocar o julgamento do Lula, do HC, para 2026. Eu acho um absurdo, porque nós estamos em 2021. Evidentemente que, se for para 2026, o Lula continua elegível, tudo bem. Mas imagine você, quer falar, Tancredo? O microfone. Ok, agora? Ok, pode falar. Certo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Antônio Carlos. Assim, esse processo, ele hoje tem uma dimensão internacional, né? Causou uma referência e chama a atenção mundial. Assim, o senhor acredita assim que esse processo ele vai trazer uma evolução para o próprio direito na medida em que as práticas do próprio judiciário, que são também autoritárias, né, que lesam a própria sociedade, estão sendo questionadas, né? Então, assim, esse processo será capaz de trazer uma evolução do próprio direito brasileiro, de mais maturidade, mais justiça? Antes que o professor responda, professor, eu vou só um adendo para o senhor responder junto com essa pergunta que eu achei excelente, essa pergunta do doutor João Tancredo. Eu queria perguntar, junto com isso, eu queria dizer para o senhor o seguinte, essa história, por exemplo, agora, foi um juiz deferiu um pedido da Procuradoria da União para que o governo Bolsonaro possa celebrar o golpe de 64. Então, como a pergunta do doutor João Tancredo tem muito a ver com de que modo esse processo vai influir, né,
no judiciário e na cabeça do brasileiro, porque não é só o juiz Sérgio Moro que pensa dessa forma. O nosso judiciário tem agido, salvo alguns, né, mais, vamos dizer, progressistas. Possa ser justo, né? De fato justo, né? Que a justiça seja mesmo aplicada, porque o senhor, então, o que é que acontece? O senhor queria que o senhor fizesse, vamos dizer, uma ligação entre essa pergunta que ele fez e o que eu estou colocando agora. Porque eu nunca pensei na minha vida que um juiz deferisse um pedido para você comemorar o golpe quer dizer, o Estado comemorar o golpe de 64. É o próprio Estado. Eu fiquei pensando, viu, Edna? Acho que agora a gente não é mais recebido na Alemanha, não, porque isso é até crime lá. Já pensou a Alemanha? A Angela Merkel pedir... A Angela Merkel comemorar o Holocausto? Porque nós não vamos ter... Crime. É crime da prisão, da cadeia. Amanhece com o sol quadrado. Lá é crime. É um tema muito instigante que a gente pode se aprofundar em outra oportunidade. Mas, por favor, professor, responda fazendo esse link. Eu quero fazer coro com a Elisângela. Não é só na Alemanha que é crime, não. Aqui também é crime. Num regime democrático, você comemorar um golpe de Estado, crime. Este juiz que deu esta decisão, ele não é juiz nem de briga de galo. Eu acho que ele não sabe dar o direito nem para o galo que ganhou. Imagina uma situação dessa. Primeira coisa. Agora, indo mais diretamente ao Tancredo. Olha, Tancredo, o Brasil está de cabeças para baixo. Tudo pode acontecer. Mas se seguir a linha processual, da lógica do direito, o julgamento da parcialidade do Moro e da sua consequente suspeição deverá, no mínimo, passar por 3-2, porque a ministra Carmen Lúcia já deu 2 minutos. Sérios indicativos de que vai rever o voto dela e vai reconhecer a parcialidade do Moro. Eu acho que o ministro Nunes Marques, que pediu vistas, também é o primeiro voto, praticamente, que ele vai dar. Então, ele está estudando, ele não vai dar um voto qualquer. E, diante de tudo o que se viu, Edna, fica feio, fica vergonhoso para um ministro do Supremo não reconhecer essa parcialidade. Até o próprio Fachin, eu imagino a possibilidade de também mudar o voto dele. É isso que eu tinha que dizer. Bom, gente, nosso tempo já acabou. Eu preciso, pelo menos, me despedir aqui dos nossos internautas, das pessoas que estão nos ouvindo. E eu quero que vocês esperem para que a gente possa... Eu vou abrir outra reunião